de qual ordem, né, vai ser o aumento, até porque o que influencia isso? A guerra no Oriente Médio, que completou 2 meses nessa semana, conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã. Esse período que tem sido marcado por grandes ataques a infraestruturas, resultando em uma catástrofe humanitária, né? Muitas mortes, inocentes morrendo, tendo a vida absolutamente destruída por conta dessa guerra. O fechamento do Estreito de Hormuz influenciando o mundo inteiro, o que fez com que houvesse uma instabilidade, então, muito grande no preço do petróleo. Está flutuando a cada dia. O cientista político e professor de Relações Internacionais da SPM, Fábio Andrade, falou com a TMC sobre esse cenário. Vamos ouvir. O que está diferente no mundo entre o fim de fevereiro e o fim de abril? Nesses 2 meses que mais parecem 2 anos, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Se a gente for falar das questões mais cotidianas, a gente vê os impactos mais seriamente pegando toda a cadeia de petróleo de uma forma muito contundente, né? O preço que girava em torno de $80 o barril no mercado internacional, e que faziam basicamente o brasileiro pagar, sobretudo região metropolitana de São Paulo, em torno de 5,30 a 5,60 reais. O preço da gasolina já foi para 6,40. É só para a gente falar de coisas mais cotidianas e do que acaba impactando diretamente para nós. Mas, Joana e ouvintes, para além dessas questões mais simples que nos afetam, a gente vive um momento de... A guerra, ela sinaliza um momento de transição. Um momento em que a gente sempre, para o bem e para o mal, considerando todas as questões dos interesses particulares dos Estados Unidos, nós tínhamos uma determinada forma de atuação do poder norte-americano no mundo, que tinha alguns elementos que o contrabalançavam. Então, você tinha as organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a ONU, muitas vezes a União Europeia agindo para contrabalançar o poder norte-americano. Mas o fato é que as organizações internacionais perderam poder, os Estados Unidos passa por mudanças significativas internas, sobretudo tanto internas do ponto de vista econômico, quanto externas quanto a China, numa disputa econômica significativa com a China, e isso traz tensão para os Estados Unidos e para o resto do mundo. E se a gente lembrar, basicamente, a gente está falando do Irã, mas no começo do ano, logo em janeiro, teve uma ação, uma intervenção norte-americana na Venezuela, aqui em cima, perto do Brasil, né? Então a gente vive sim um mundo que eu não colocaria 60 dias, eu colocaria desde 2026 muito mais tenso. E a grande diferença, quando a gente para pensar nesse conflito no Oriente Médio, eu volto a esse ponto que eu disse no começo, é que os interesses dos atores envolvidos são muito difusos. Então os Estados Unidos gostariam de trocar o regime do Irã, mas também não querem o preço do petróleo muito alto. Os Estados Unidos também, sobretudo esse governo dos Estados Unidos, conta com um apoio. Acho importante ter um apoio de Israel e das comunidades judaicas. Israel, por sua vez, tem questões não só com o Irã, mas com o Líbano. Tem questões de sobrevivência. O Irã remete à civilização persa, sempre foi uma zona de interesse internacional, tem um histórico de resistência, tem parceiros ali, Paquistão, por exemplo, onde estão sendo negociados, né? E o Líbano, basicamente, tem uma população difusa e tem a questão do Hezbollah. Então, pego todos esses pontos para a gente ver que é um mosaico, são múltiplos interesses. E por isso começou a campanha de guerra dos Estados Unidos, lá a gente pode chamar assim. A gente já teve sinalizações para parar essa guerra, acordos, e nenhum deles são cumpridos. E não são cumpridos porque os atores são mentirosos, são cumpridos porque basicamente há múltiplos interesses, os quais quem muitas vezes assina um acordo não tem como domar.
Então, por isso que a gente está num cenário muito mais tenso e que, infelizmente, eu não vejo um sinal de pacificação ou como desatar esse nó de múltiplos interesses no curto prazo. O professor disse que os acordos não são cumpridos porque os atores não são mentirosos, mas a gente pode continuar acreditando no que, por exemplo, Donald Trump diz, que nunca esteve de acordo com o que o Irã diz. Nós nos acostumamos nas últimas semanas a noticiar frases, posts, publicações, ditos de Donald Trump e logo depois a ouvir o Irã dizer que não é bem assim, nós não fomos consultados, nós não estamos de acordo, nós não vamos nesse sentido. O que faz com que nós aqui desse lado, o mundo inteiro que deseja o fim da guerra, principalmente para que parem de morrer pessoas, mas claro, sentimos também o efeito econômico, o efeito no nosso bolso, o mundo inteiro está sentindo e não queremos, ninguém pediu para entrar nessa guerra, nós ficamos perplexos sem saber no que acreditar. Agora já desistimos, eu acredito, vendo até o noticiário e aqui trabalhando todos os dias, de tentar prever, já não vou mais perguntar para o professor quais serão os próximos passos, porque é impossível dizer, não segue o rito natural, inclusive de conflitos, né, professor? Eu insisto, a gente não pode tomar só pela mentira, é que são múltiplos interesses que fazem com que o acordo dado, de fato, não tenha credibilidade. Então, quem está do outro lado não pode esperar efetivamente que saia um acordo, então vai ter paz. A minha recomendação seria, desconfie, infelizmente. Professor, agora só para a gente terminar, gostaria de perguntar sobre a China. Qual o papel da China e se a China vai continuar mantendo discrição? Porque há poucos dias a gente ouviu a notícia de que a Rússia está apoiando e declarando apoio ao Irã. A China está discreta nesses últimos 2 meses, ou se o professor preferir, com certeza, desde o início do ano, nessas movimentações dos Estados Unidos. Será que se manterá desse jeito? Acredito que sim, porque a China sabe que a diferença bélica ou de armamento em relação aos Estados Unidos é muito significativa, então a China, ela sabe que está num cenário de disputa com os Estados Unidos, mas ela não pode assumir claramente. Então, basicamente, muitas das disputas que nós veremos entre China e Estados Unidos não é uma disputa China e Estados Unidos direto. É uma disputa entre uma região de interesse entre esses dois países. Eu diria que até o limite do possível, e chineses têm muita paciência, né, eles vão continuar basicamente discretos e deixando a disputa ocorrer, mas intervindo por debaixo do radar.